Lidando biblicamente com as nossas emoções. É sobre isso que nós iremos falar então a partir de hoje. E hoje, especificamente hoje, nós iremos falar, e a nossa aula de hoje é uma visão bíblica das nossas emoções. E aqui eu quero colocar algumas perguntas. A gente já acabou de trabalhar essas perguntas nessa enquetezinha que a gente fez, mas tem aí algumas perguntas que então a gente planeja e pretende responder na nossa reflexão de hoje. É possível controlar nossas emoções? É errado ser uma pessoa muito emotiva? É errado ser uma pessoa que não demonstra qualquer tipo de sentimento diante da maioria das situações? Por que a gente tem emoções? É possível ter emoções santas ou pecaminosas? E aí, talvez a pergunta aí de R$ 1 milhão, como mudar as nossas emoções? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses assuntos e a minha ideia é que ao final aqui dessa nossa reflexão você consiga responder todas essas perguntas. E eu quero começar definindo um pouquinho e trazendo aqui uma visão bíblica sobre as emoções e definindo então o que são emoções dentro de um ponto de vista do que a Bíblia nos apresenta. E, gente, eu já quero começar aqui com algumas definições. O que são as nossas emoções? Nossas emoções, preste atenção nisso, são reações espontâneas a situações externas ou pensamentos. Eu quero preste atenção nessa definição. O que são emoções? Então são reações espontâneas. Por que espontâneas? Porque a gente não controla, do tipo assim, agora eu acho que eu vou sentir ansiedade. É isso. Decidi que eu vou sentir ansiedade. Ah, não, agora eu resolvo que eu vou ficar triste, eu preciso me entristecer. As nossas emoções são reações espontâneas. Nós não escolhemos no sentido assim de levantar o interruptor e baixar. Nós simplesmente sentimos. E por isso são reações espontâneas, mas percebe, são reações a situações externas, ou seja, coisas que acontecem à nossa volta. Por exemplo, a minha esposa gritou comigo, e então, diante dessa situação externa que aconteceu fora de mim, eu tenho uma reação. Eu fico, enfim, várias coisas podem acontecer. Eu posso ficar triste, eu posso ficar chateado, eu posso ficar magoado, eu posso ficar morrendo de raiva, mas a minha emoção ela vem como uma resposta de uma coisa externa que aconteceu a mim. Por exemplo, minha filha nasceu, quando eu segurei ela nos braços, brota uma alegria no meu coração, uma emoção muito grande, uma coisa que aconteceu fora de mim, e aquilo eu reajo com alguma emoção diante daquela situação. Outro exemplo meu time de futebol perdeu e eu fico muito triste. Mas perceba, são situações externas que aconteceram e eu estou reagindo a essas situações externas que aconteceram. Mas também eu posso, as minhas emoções também são reações, não só às situações que acontecem fora de mim, mas também às vezes não está acontecendo nada à minha volta, mas eu estou pensando em algumas coisas e esses pensamentos geram algumas emoções no meu coração. Aí os irmãos citaram aí agora há pouco de quando a gente fica assistindo documentário não, assistindo noticiário, jornal e tudo mais, com essas várias notícias da pandemia, e depois já você desligou o noticiário lá, você nem tá vendo mais nada disso, mas você fica pensando naquilo, e aquilo começa a brotar, quando você vai sair na rua, você fica com medo, porque você tá meditando naquilo, você começa a ficar assim, neurótico com algumas coisas, emoções começam a surgir no seu coração e na sua vida, porque você tem alguns pensamentos que você guarda. Outras coisas que a gente pode pensar, e todos nós já tivemos essa experiência. Alguém fez alguma coisa contra mim e na hora eu fiquei com raiva, mas depois passou. E passou, eu nem estou pensando nisso. Daqui a pouco eu me lembro daquilo que aconteceu e eu começo a pensar naquilo que aconteceu e aquele sentimento de raiva começa a brotar de novo no meu coração, de indignação e tudo mais. Percebe? O que são as nossas emoções? São reações espontâneas a situações externas que aconteceram fora da gente, ou também situações internas, ou situações no sentido de pensamentos que a gente vai cultivando. Uma outra coisa, isso aqui é uma coisa bastante interessante. Então, aí uma rápida definição sobre o que são nossas emoções. Outra coisa muito importante para dizer, gente, é que as nossas emoções são complexas, são extremamente complexas. O ser humano é um ser muito complexo. Nós somos uma mistura de pensamentos, crenças, valores, medos, coisas que nós amamos, coisas que nós não amamos. E na maioria das vezes nós não conseguimos entender muito bem e distinguir muito bem os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas emoções. Olha o que diz Efésios 20, versículo 5. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Olha esse provérbio, que interessante. Os propósitos do nosso coração, aquilo que se passa, as nossas crenças, os nossos valores, aquilo que rege a nossa vida e os propósitos mais profundos da nossa vida são como águas profundas.
E águas profundas traz a ideia de algo assim misterioso, algo inacessível, algo turvo, algo meio nebuloso. O ser humano é um ser complexo e por isso as nossas emoções são muito complexas também. E aí Provérbio vai dizer, mas aquele que é inteligente sabe trazê-las à tona. E no livro de Provérbios, quem é o inteligente? É aquele que teme a Deus, é aquele que caminha com o Senhor, é aquele que tem uma vida profunda com o Senhor. Mas olha o que o texto fala, olha o que a Bíblia coloca, que o ser humano ele é complexo e por isso as nossas emoções são complexas. Tanto que, gente, é muito comum a gente sentir algumas coisas e a gente não sabe direito por que a gente está sentindo isso. Você já deve ter tido esse tipo de sensação. Você começa, alguma coisa começa, algum sentimento começa a brotar e você começa a pensar, mas por que eu tô assim, gente? Não aconteceu nada. Isso daqui tá tudo bem. Eu sei que não tem motivo pra eu estar assim, mas eu tô sentindo. Várias vezes acontecem coisas e a gente começa a sentir algumas coisas e a gente não sabe direito de onde vem aquilo. Quantas vezes eu já sentei com alguém que está se sentindo triste, está se sentindo ansioso, ou está se sentindo preocupado com alguma situação, e você pergunta, mas por quê? Como é que, da onde vem isso? O que está acontecendo? E a pessoa fala, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Não, não, mas não veio de lugar nenhum. O ser humano é um ser complexo, nossas emoções são complexas, mas as nossas emoções devem ser avaliadas. Olha o que o provérbio vai dizer. Embora os propósitos do coração do humano sejam como águas profundas, nós precisamos trazer isso à tona. Porque Deus quer trabalhar não só as nossas ações, mas também as nossas emoções. E é por isso que nós precisamos, na dependência do Senhor, e a gente vai falar mais disso mais para frente, mas embora as nossas emoções sejam complexas, e é por isso que a gente não pode tratar das nossas emoções como se fosse, ah não, tá assim por causa disso, tá assim por causa disso, como se fosse uma coisa simples assim, de maneira simplista. Nossas emoções são complexas porque nós, seres humanos, somos complexos, mas nós precisamos trabalhar as nossas emoções, porque o provérbio vai dizer que há como fazer isso, e na sabedoria do Senhor, na graça do Senhor, a gente tem capacidade de fazer isso. Uma outra coisa, e aí essa daqui talvez seja a questão mais importante que eu quero que você guarde hoje, é que as nossas emoções são determinadas por aquilo que pensamos, cremos, amamos e queremos. Olha o que Provérbios 4:23 vai dizer. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E quando Provérbios fala do coração, quando a Bíblia fala do coração, não está falando das emoções, a Bíblia está falando do centro do homem, que é o nosso eu interior. E aqui, quando ele fala do coração, ele está falando da junção de crenças, de valores, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente odeia. Então, ele está falando que todas as coisas procedem do nosso coração. E por isso que a gente tem que guardar o nosso coração, porque tudo procede do nosso coração. Isso significa que as nossas emoções são fruto daquilo que nós entesouramos no mais profundo do nosso coração. Exemplificando isso, gente, para vocês perceberem como que as nossas emoções são determinadas por aquilo que pensamos, cremos, amamos e queremos. Dando um exemplo mais simples assim, um exemplo mais simples dessa situação. Mas, por exemplo, se eu sou um cara que ama futebol, eu valorizo o futebol mais do que tudo, eu amo meu time, eu acompanho tudo. Quando o meu time perde, aquilo me assim gera uma emoção intensa. Se eu sou uma pessoa que não acompanha futebol, eu também torço para aquele time, perdeu do mesmo jeito. Mas as emoções que brotam no meu coração são completamente diferentes daquele que valoriza isso. Por quê? Porque as nossas emoções são determinadas por aquilo que pensamos, cremos, amamos e queremos. Dando agora um exemplo mais sério sobre isso. Por exemplo, se eu quero, acima de tudo, que determinadas pessoas gostem de mim, quando que eu vou estar feliz? Quando aquelas pessoas gostarem de mim. E o que vai me deixar profundamente triste e arrasado? Quando aquelas pessoas não gostarem de mim. Percebe como aquilo que nós cremos e aquilo que nós amamos e aquilo que nós valorizamos interfere diretamente nas nossas emoções? Um outro exemplo disso, se eu creio que é o dinheiro que garante a minha vida, se eu creio que o que me traz segurança? Se eu creio que é o dinheiro, quando eu perco o emprego e fico desempregado, o meu coração vai ser tomado por ansiedade. Por quê? Porque no fundo do meu coração eu creio que é o dinheiro que me traz segurança. E quando eu me vejo sem dinheiro, aquilo gera na minha vida um sentimento de ansiedade. E por que isso daqui é importante falar, gente? Porque na maioria das vezes a gente não vai fazer essa ligação, porque o ser humano é complexo. Então a gente não vai parar e falar, eu estou me sentindo ansioso porque eu perdi meu emprego, e como eu acredito que é o dinheiro quem me traz segurança, e agora o dinheiro está... A gente não vai fazer esse tipo de avaliação. Ou na verdade, a gente deveria fazer esse tipo de avaliação, mas a gente não faz. As nossas emoções são complexas, mas
nós precisamos entender isso. Que as nossas emoções são determinadas por aquilo que pensamos, cremos, amamos e queremos. E é por isso que, por exemplo, ser uma pessoa que não tem sentimento nenhum, a situação nenhuma, isso é um problema. Sabe por quê? Porque se acontece alguma coisa com a minha esposa e eu fico completamente indiferente àquilo, isso mostra que no profundo do meu coração eu não amo a minha esposa. Por isso, tanto faz. Eu fico completamente indiferente a determinadas situações. Se acontece várias coisas onde eu não estou nem aí, eu só me preocupo se aquilo de alguma forma me afeta. Isso não é ser uma pessoa com inteligência emocional, isso é ser uma pessoa que ama a si mesmo e somente a si mesmo. E a falta de emoções revela um coração que não tem valorizado outras coisas além de si mesmo. Então, gente, preste atenção nisso. As nossas emoções são determinadas por aquilo que pensamos, cremos, amamos e queremos. É claro que, como eu disse, as nossas emoções são complexas, então nem sempre é tão fácil distinguir isso. Mas toda emoção vem do nosso coração e é por isso que nós precisamos tratar das nossas emoções na presença de Deus. E uma última coisa que eu quero falar ainda nesse ponto é que se a gente pode dizer então que se a Bíblia fala que todas as nossas emoções e tudo que a gente vive vem do nosso coração, daquilo que está no mais profundo do nosso ser, isso significa que, preste atenção nisso, as nossas emoções são janelas que nos oferecem a oportunidade de nós vermos como está o nosso coração. Vou repetir isso, as nossas emoções são como que janelas que abrem algumas portinhas para a gente enxergar e perceber um pouquinho de como está o nosso coração. E é por isso que ira, tristeza, preocupação, muita euforia, muita ansiedade e todas as nossas emoções são oportunidades que Deus nos dá para que nós entendamos mais de nós mesmos, para que nós entendamos mais do nosso coração, do porquê nós nos sentimos assim e assim por diante. As nossas emoções são excelentes oportunidades para que nós possamos entender mais de nós mesmos e assim tratar o nosso coração diante de Deus. Então, falamos um pouquinho aqui sobre o que é emoções. Agora eu quero falar, e esse é o meu segundo ponto, da onde vêm as nossas emoções ou qual é a raiz, por que nós temos emoções. E aí, gente, da onde vêm as nossas emoções? Vem do próprio Deus. Porque Deus, isso aqui é uma coisa bastante interessante. Deus é um ser emocional. E quando você lê a Bíblia, você percebe isso daí. As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles não são três robôs que não sentem nada, que não reagem assim de maneira emocional à situação nenhuma. Pelo contrário, nós vemos desde o início, desde Gênesis até Apocalipse, Deus manifestando suas emoções de diversas formas. E eu vou pegar só 3 exemplos aqui de como Pai, Filho e Espírito Santo expressam emoções, mas Deus é um ser emocional e a Trindade, Deus como as 3 pessoas da Trindade, como o ser triuno, Deus é um ser emocional. E olha um exemplo, 3 exemplos disso aí na Trindade. Olha o Pai manifestando, Deus Pai manifestando suas emoções. Êxodo 34:6. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. E percebe? Ele vai falar sobre compaixão, isso é uma emoção. É claro que isso se desdobra em ações, mas isso é uma emoção. Bondade, ele fala sobre tardio em irar-se, isso é paciência. Mas ele também fala de ira, que também é uma emoção. Percebe? O Deus Pai expressa emoções. E a Bíblia, o Antigo Testamento inteiro, fala de Deus como um ser que se entristece, como um ser que se alegra. Deus demonstra emoções. O Pai demonstra emoções. O Filho também. João 11:35, talvez aí um dos menores versículos da Bíblia, talvez não, um dos menores versículos da Bíblia, onde Jesus, diante da morte de Lázaro, o que ele faz? Ele chora. Por quê? Porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele é um Deus, e Deus é um ser emocional, e diante das situações tristes, Jesus chora. Mesmo que, e é interessante porque ele ia ressuscitar Lázaro, e ele sabia que ressuscitaria Lázaro, mas mesmo assim, quando ele se depara com a morte de uma pessoa querida para ele, que Lázaro era um amigo querido, Jesus chora. Percebe? A segunda pessoa da Trindade manifestando emoções, e não só o Pai e o Filho manifestam emoções, mas também o Espírito Santo, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha isso, o Espírito Santo, gente, ele não é uma força, ele não é uma energia,
e vem de Deus, é como se fosse uma energia que Deus coloca em nós. O Espírito Santo é uma pessoa também, é a terceira pessoa da Trindade, e ele pode ser entristecido. Tanto que Paulo fala, não entristeçam o Espírito de Deus. Percebe? Deus é um ser emocional. Então, não é assim, a gente... E o caminho não é, nossa, olha, Deus é igual a gente. Deus tem emoções. Não, o caminho é, nós somos iguais a Deus. Porque como seres criados à imagem de Deus, Deus nos criou com capacidade de expressar emoções. E isso é fruto da imagem dele em nós. Então, Deus é um ser emocional. Uma segunda coisa para falar aí sobre a questão das emoções de Deus é que, embora Deus seja um Deus emocional, a gente tem que se lembrar disso. Todas as emoções de Deus são dirigidas pela sua santidade. Todas as emoções expressas por Deus são emoções santas. É como se fosse assim, ó, pensa que você tem aí esse quadradinho, esse triângulo representando a Trindade, e a Trindade, ela se alegra, a Trindade se entristece, a Trindade sente ira, fica indignada, é zelosa com relação a algumas coisas. A Bíblia fala de Deus demonstrando ciúmes e assim por diante. Então, a Trindade, ela tem emoções, mas, preste atenção nisso, todas as emoções que Deus manifesta são embalados na sua santidade. Todas as emoções de Deus são santas. A ira de Deus é diferente da nossa ira, porque a nossa ira, na grande maioria das vezes, ela é expressa de maneira pecaminosa. Mas a ira de Deus é uma ira santa. O amor de Deus, o nosso amor, muitas vezes ele é falho, porque é um amor que faz com que ao invés da gente corrigir, a gente passa a mão na cabeça e deixa de fazer o que é melhor para a pessoa. Mas o amor de Deus é um amor santo. Então a indignação nossa, muitas vezes desemboca em vingança, mas a indignação de Deus é uma indignação santa. Então preste atenção nisso. Deus é um ser emocional, mas todas as emoções de Deus são embaladas pela sua santidade. E é por isso que em nenhum momento diferente de nós, Deus expressa qualquer tipo de emoção pecaminosa. O tempo todo, Deus é santo. Isso significa não só expressar as suas emoções da maneira certa, mas expressar as suas emoções na medida certa. É interessante isso, porque quando a gente fala de emoção, a gente não só fala de como expressar emoções, mas a gente também tem que falar de qual é a medida certa, qual é o limite, até onde a gente tem que ir, até onde a gente não tem que ir. E Deus, ele é completamente santo, porque todas as emoções dele são embaladas na sua santidade. E, como consequência disso, então, por nós sermos criados à imagem de Deus, nós somos seres emocionais também. E qual é a implicação disso, gente? Se Deus é o ponto de partida, ele é o ser, da onde vem esse negócio da gente sentir emoção? Vem do fato de Deus ser assim e ele ter nos criado a sua imagem e semelhança. Quando a gente fala de ser criado à imagem e semelhança de Deus, conforme está lá em Gênesis 1:26, significa que Deus nos deu algumas características e alguns atributos e algumas habilidades que são próprias dele. Dentre as várias habilidades, a gente poderia falar, por exemplo, de Deus é um ser moral e o ser humano é um ser moral também, que pensa em certo e errado. Deus é um Deus justo, o ser humano também tem senso de justiça. Deus tem senso de beleza, nós também temos senso de beleza. Deus é um ser que cria, ele é um ser criativo, nós também somos seres criativos. E, dentre as várias facetas aí da imagem de Deus em nós, Deus é um ser que expressa emoções, que tem emoções, e nós também somos seres emocionais. E sabe qual é a implicação disso, gente? Preste atenção nisso. Isso daqui também é muito, 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 muito importante. Isso significa que eu preciso expressar as minhas emoções da maneira que Deus expressa as emoções dele. O que é expressar as minhas emoções de maneira santa? É eu expressar minhas emoções da mesma forma que Deus expressa as emoções dele. É eu me alegrar com aquilo que Deus se alegra. É eu odiar aquilo que Deus odeia. É eu me indignar com aquilo que Deus fica indignado. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Pensa aí num exemplo assim, olha. Você está na sua casa e você é uma pessoa que a sua esposa odeia que a toalha fique pendurada no box. Ela fala o seguinte: não, a toalha tem que ficar pendurada lá naquele ganchinho que a gente colocou na parede do banheiro e é lá que tem que ficar pendurada a toalha. E beleza. Ela já falou para você que é para fazer assim. E você simplesmente esquece certo dia, vai lá e termina de tomar banho, pendura lá no box a toalha e a sua esposa chega indignada com você, morrendo de raiva, porque você pendurou a toalha no box e ela já falou pela milésima vez que não é para pendurar a toalha no box. E aí, quando você vê ela indignada,
você fica indignado, porque você acha que ela não tem o direito de ficar indignada desse jeito diante dessa situação. A pergunta que eu faço é a seguinte: deixar a toalha pendurada no box é uma situação que causa indignação da parte de Deus? Percebe? O que é expressar emoções santas? Quais são as coisas que me indignam e que eu não abro mão de jeito nenhum? São as coisas que deixam Deus indignado. Quais são as coisas que eu tenho que amar? São as coisas que Deus ama. Quais são as situações que devem mover o meu coração? São as situações que movem o coração de Deus. O que é expressar emoções santas, gente? E o que é e como expressar emoções santas? Se nós somos seres criados à imagem de Deus e Ele é um ser emocional, Ele deseja que nós sejamos uma pequena réplica dele, inclusive na maneira como nós vivemos e expressamos as nossas emoções. Se as minhas reações emocionais são diferentes das reações emocionais de Deus diante das diversas situações, as minhas emoções não são santas. Se eu me chateio, se eu fico triste e se eu fico irado com o que Deus não se chateia, não fica triste, não fica irado, eu estou desagradando a Deus. Se eu fico indiferente com situações que deixam Deus indignado, eu estou desagradando a Deus. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Uma situação que muitas vezes nós somos indiferentes, mas é algo que ofende profundamente a Deus e causa indignação em Deus. Por exemplo, quando a gente assiste, quando a gente fica sabendo que um vizinho nosso, alguém assaltou um vizinho nosso, ou um conhecido aí, quando a gente vê alguma notícia na televisão aí, e alguém cometeu um crime contra a vida de alguém. Todo pecado é algo que causa indignação da parte de Deus. E quando a gente consegue assistir uma notícia de um cara que cometeu um assassinato e tudo mais, e fala, puxa, fazer o quê? É a vida. Não é. A gente não pode reagir assim. Se eu reajo com indiferença para uma coisa que Deus não reage com indiferença, eu estou expressando uma emoção que não é santa. Porque eu não estou imitando o meu Deus. Lembra que o propósito de Cristo e o propósito de Deus para nós é que nós sejamos semelhantes a Cristo. Isso envolve a maneira como nós reagimos às situações e às emoções que brotam no nosso coração. Se eu pegar a imagem de Deus e essa capacidade de expressar emoções e usar da maneira diferente do que Deus deseja, eu estou distorcendo a imagem de Deus em mim. E é por isso que isso significa que eu posso ter, então, emoções santas ou pecaminosas. Quando eu não expresso emoções do jeito que Deus deseja, eu estou tendo emoções pecaminosas. E quando eu expresso emoções do jeito que Deus deseja, e quando eu expresso as emoções que Deus deseja e do jeito que Ele deseja, eu estou tendo emoções santas. Então, a Bíblia fala que eu tenho que, por exemplo, se eu me alegro com a desgraça do outro, porque é uma pessoa que eu não vou muito com a cara dela, isso não é uma emoção santa. Isso é pecado diante de Deus. Se outra pessoa está passando por um sofrimento ao meu lado, um parente meu, e eu sou indiferente a esse sofrimento e não me entristeço junto com ele, porque a Bíblia fala de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, e eu fico indiferente a isso, é falta de uma emoção. A indiferença é algo que é pecaminoso diante de Deus. E assim por diante. Eu acho que vocês estão entendendo. Se eu não, por exemplo, vou dar um exemplo bom aqui. Nós estamos aí há 4, 5 meses, agora que a gente está retomando os nossos cultos presenciais. Se você passa todo esse tempo e não causa tristeza no seu coração o fato de você não estar se reunindo com os irmãos, você deveria se entristecer com isso. Esse é o tipo de emoção de tristeza que você deveria expressar. E não expressar tristeza numa situação como essa é algo que desagrada a Deus. Porque isso é algo que Deus deseja de nós. Então vocês estão entendendo como nós somos seres criados à imagem de Deus? E Deus valoriza, ama e tem determinadas coisas e reage com as suas emoções a essas coisas. Quando nós amarmos o que Deus ama, valorizarmos o que Deus valoriza e termos os princípios que Deus deseja que nós tenhamos, a nossa reação emocional vai ser sempre igual a de Deus. E vai ser semelhante à de Cristo. E esse é o alvo da nossa vida. E último ponto que eu quero trabalhar aqui é que, então, fizemos aí um panorama do que são as emoções, falamos de onde vêm as nossas emoções, do próprio Deus, e agora eu quero terminar falando o seguinte, e a Bíblia inteira, gente, nós vemos Deus ordenando que nós tenhamos emoções santas. Quando você lê a Bíblia, você vai ver diversos textos como alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Você vai ver texto como regozijai-vos sempre,
Você vai ver textos como lamentai, lamente com isso, lamente sobre essa situação, lamente sobre essa situação. Você vai ver coisas como tema a Deus, não tema aos homens, não fique ansioso e assim por diante. É interessante porque a Bíblia ordena que nós expressemos emoções santas. Então, nós somos ordenados por Deus para ter determinadas emoções diante de determinadas situações. E a pergunta que fica é, mas como é que a gente faz isso? Como é que eu mudo as minhas emoções? Como é que eu faço assim? Ah, Deus não deseja que eu fique ansioso nessa situação. Então, peraí, cadê o interruptorzinho que eu não estou achando? Onde é que eu desligo a ansiedade? Pum! Deus ordena que eu me alegre nessa situação. Cadê o interruptorzinho aqui da alegria? Como é que eu faço? Se Deus ordena que nós tenhamos emoções santas, como é que eu faço isso? E, gente, embora isso não seja tão simples assim, o que a gente tem que trabalhar é que, embora a gente falou que as nossas emoções são reações espontâneas. Então, embora a gente não consiga controlar exatamente as nossas reações espontâneas ou as nossas emoções, nós podemos trabalhar e cultivar a raiz das nossas emoções. Se as nossas emoções são determinadas pelos nossos pensamentos, crenças e desejos, nós podemos trabalhar nos nossos pensamentos, crenças e desejos para que, uma vez que eles sejam modificados, as emoções que brotem deles sejam emoções santas. Então, como é que a gente trabalha essa questão? Como é que a gente pode desenvolver o hábito, então, de ter emoções santas diante de Deus? Embora a gente não possa trabalhar diretamente e mudar as emoções, a gente pode mudar a raiz de todas as emoções, e a gente pode trabalhar na raiz de todas as emoções, para que assim a gente possa cultivar novos pensamentos, novas crenças, novos desejos, novos valores, novos amores, e à medida que nós vamos mudando isso na nossa mente, no nosso coração, automaticamente as nossas emoções vão sendo mudadas, porque as nossas emoções são reações espontâneas daquilo que está no mais profundo do nosso coração. E é por isso que a Bíblia vai falar o tempo todo sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Você pode guardar o seu coração. A Bíblia vai falar sobre pensar nas coisas do alto e assim por diante. Então, nós não podemos controlar as emoções, mas nós podemos trabalhar naquilo que é a raiz de todas as emoções a partir da palavra de Deus. E a gente vai falar mais disso adiante, à medida que a gente for trabalhando aí emoção por emoção, a gente vai trabalhar isso com um pouquinho mais de profundidade. Mas por hora, e eu quero fechar essa nossa reflexão aqui, trazendo 3 orientações iniciais sobre como trabalhar as nossas emoções, 3 rápidas orientações. Então, se Deus deseja que tenhamos emoções santas, eu diria que a Bíblia nos traz 3 orientações aqui básicas, gerais, que servem para todo tipo de emoção, sobre como nós podemos trabalhar, então, e desenvolver essas emoções santas diante do Senhor. E as 3 orientações primeiro, gente, nós precisamos aprender a processar todas as nossas emoções diante de Deus. Olha que interessante esse texto de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Tiago, escrevendo, ele diz o seguinte: você está sofrendo? Faça oração. Se alguém está alegre, cante louvores. É interessante porque ele vai falar de um extremo até o outro. Se tem alguém sofrendo e se tem alguém alegre. E se, independente da situação que você tiver, é para você fazer o quê? Ir até Deus em oração. Se você está sofrendo. Por quê? Porque é muito comum, quando a gente começa a sofrer, a gente começar a questionar Deus, às vezes até desacreditar de Deus, e às vezes até colocar a culpa de Deus e se irar contra Deus, se revoltar contra Deus. E ele está falando, quando você estiver em situações de sofrimento, sabe o que você faz? Vai até Deus em oração. Para Ele trabalhar as suas emoções, para Ele trabalhar aquilo que você está sentindo, se coloque diante dEle, e você está sofrendo, está doendo, está difícil, converse com Deus sobre isso. Mas ele vai falar, mas não só quando você estiver sofrendo, mas também quando você estiver alegre, porque é muito comum, se quando a gente está sofrendo, nossa tentação é se irar contra Deus, quando está tudo muito bem, a nossa tentação é se afastar de Deus, achando que a gente nem precisa mais de Deus. E agora a vida está boa, não preciso mais da ajuda de Deus na minha vida e tudo mais. E por isso ele vai falar, e se você estiver feliz, cante louvores, vai falar com Deus também, vai processar tudo isso diante de Deus. E é muito legal, gente, porque quando a gente lê os salmos, o que são os salmos? São orações de pessoas que estavam vivendo os mais diversos momentos emocionais da sua vida. Você tem salmos de pessoas indignadas, de pessoas tristes, de pessoas, a gente pode dizer, até depressivas, de pessoas ansiosas, de pessoas preocupadas, de pessoas alegres. Você tem salmo de todo tipo. E o que unifica os salmos? É uma pessoa indo diante de Deus e trabalhando as suas emoções diante de Deus. Então, como desenvolver emoções santas? Primeira coisa, a gente precisa aprender a processar as nossas emoções diante de Deus. A verdade é que a gente ora muito pouco.
A gente conversa com Deus sobre coisas que nós queremos, mas a gente pouco conversa com Deus sobre aquilo que está passando no nosso coração. A gente pouco. Sabe esse negócio de. Sabe terapia? De que o cara senta com o psicólogo e o psicólogo ele só fica fazendo, ah, mas o que você está sentindo? Aí o cara fala. Mas como é que você reagiu diante dessa situação? Aí o cara fala. E no final é assim, a terapia nada mais é do que o cara fazendo uma pergunta lá e o cara falando, e no final o que ele fala? Ai, eu já me sinto melhor. A gente precisa aprender, e aí eu não tô falando nada sobre psicólogo, o que eu tô só usando como ilustração é dizer o seguinte, a gente precisa aprender a fazer isso com Deus. Tem alguém melhor para a gente processar as nossas emoções do que na presença de Deus? A gente precisa aprender a chegar diante de Deus e não só, Senhor, estou precisando disso, cuida lá do meu tio, cuida do meu avô, cuida da minha avó, faz eu ser curado, amém. A gente precisa aprender também a chegar diante de Deus e falar, Senhor, meu coração agora está tomado de tristeza. E, Senhor, eu não sei de onde vem isso. Eu não sei como trabalhar isso. E isso, Senhor, está me prejudicando, porque eu estou tão triste, eu estou tão agoniado esses dias que eu estou deixando de fazer isso. E aí isso daí está me deixando irado com isso também. Então, eu tenho pensado nisso, eu tenho me preocupado com isso. A gente tem que aprender a processar as nossas emoções diante de Deus. Quando você lê os Salmos, você vê diversas pessoas em situações diferentes abrindo e rasgando o coração diante de Deus e colocando todas as suas emoções diante de Deus. Talvez sabe qual que tem que ser a nossa oração diante de Deus? Senhor, eu sou um cara frio. Eu não sinto nada em situação nenhuma. A casa pode estar caindo, o mundo pode estar acabando e eu não sinto nada. Deus, trabalha esse meu coração indiferente a tudo e a todos, independente da situação. Como que a gente pode, então, trilhar o caminho de começar a buscar emoções santas diante de Deus? A gente precisa aprender a processar as nossas emoções diante de Deus e a rasgar o coração, abrir o coração para Deus. Independente daquilo que nós estivermos sentindo, se eu estou feliz, Senhor, eu estou muito feliz hoje. Obrigado, Senhor. Nossa, meu coração está cheio de gratidão por causa disso, por causa disso, por causa disso. Nós precisamos aprender a processar as nossas emoções diante de Deus. Uma segunda coisa, uma segunda orientação inicial e geral sobre como trabalhar as nossas emoções, nós precisamos estudar a palavra, nos atentando não só para o que Deus quer de nós, mas para como Deus quer que nós nos sintamos. A Bíblia fala de emoções o tempo todo. E nós precisamos ler a Bíblia não só pensando, olha, o que eu tenho que fazer? Mas também pensando, qual que é o coração que Deus quer que eu tenha por trás dessa situação? Como Deus quer que eu reaja? Quais são os sentimentos que Deus quer que eu cultive no meu coração? E uma coisa bastante interessante, gente, isso daqui eu ouvi recentemente, inclusive boa parte de tudo isso daqui que eu estou falando é de uma palestra que eu vi do Dr. Bob Jones, lidando biblicamente com suas emoções, tem aí no YouTube. Mas uma coisa que eu achei bastante interessante é que o Salmo 119, o Salmo 119 ele fala da palavra de Deus o tempo todo, praticamente todos os versículos do Salmo 119 faz alguma referência à Bíblia, à lei do Senhor e assim por diante. Mas é bastante interessante que o Salmo 119, e aí o Dr. Bob Jones que fala isso nessa palestra dele, o Salmo 119, embora seja um salmo que fala muito sobre a palavra do Senhor, e fala ele do começo ao fim sobre a palavra de Deus, ele também fala muito sobre as emoções do salmista diante da palavra de Deus. E mostra como que a palavra de Deus guia e molda os nossos sentimentos. Porque a palavra não tem que moldar só as nossas ações, mas a palavra tem que moldar também as nossas emoções. E é por isso que a gente precisa estudar a palavra, nos atentando para como Deus quer que nós nos sintamos nas diversas situações. Por exemplo, eu li as cartas de Paulo e a gente vê o amor que Paulo tinha para com a igreja, para com a causa do Senhor, como isso fazia o coração dele assim pulsar. E eu olho para isso e falo, Senhor, o Senhor deseja que o meu coração pulse pela causa de Cristo, pelo Evangelho de Cristo. Só que, Senhor, meu coração é tão diferente, meu coração assim é tão frio com relação a essas coisas. Por favor, Senhor, coloca no meu coração paixão por isso. A palavra de Deus não tem só que moldar o nosso pensamento, tem que moldar também as nossas emoções. Então, estude a palavra se atentando para aquilo que o Senhor deseja de você também. E, por fim, uma última orientação inicial aí, em geral, quando você vê que você tem sentimentos inapropriados, você precisa se arrepender disso diante de Deus. Você não precisa só olhar para isso como, seria bom ser diferente. Não. Emoções erradas diante de Deus são emoções pecaminosas. Isso é um pecado. E isso precisa ser, a gente precisa se arrepender disso. E precisa, Senhor, me perdoa. Porque, por exemplo, eu sou indiferente. Muitas vezes eu sou indiferente à igreja do Senhor. O Senhor morreu para formar um povo
E muitas vezes eu olho para esse povo e não estou nem aí para esse povo, eu não amo esse povo. Senhor, me perdoe por isso e coloca no meu coração, Deus, amor por esse povo. Coloca no meu coração, assim, faz com que isso não seja indiferente para mim, mas que isso, assim, cause saudade no meu coração, cause tristeza de estar longe das pessoas. Enfim, a ideia é, quando você perceber sentimentos inapropriados, por exemplo, Senhor, eu tô com raiva da minha esposa de novo, Senhor. Me perdoe por isso, não era para eu estar sentindo isso. A palavra diz que tem que ser longe de mim toda a ira, amargura, cólera, gritaria. Eu tenho que ser bondoso, compassivo. Senhor, meu coração está vazio dessas coisas, de coisa boa, e está cheio desses sentimentos ruins. Deus, isso está errado diante do Senhor, me perdoe. E Deus me ajuda, coloca no meu coração paciência, coloca no meu coração amor. Quando você perceber sentimentos inapropriados, por exemplo, Senhor, eu não estou conseguindo me alegrar em Jesus. A tua palavra diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu não estou conseguindo viver alegre em Jesus. E eu sei que isso está errado. Eu tenho em Jesus tudo que eu preciso para viver feliz nele. Me ajuda. Trabalha isso no meu coração. Me dá sabedoria. Me ajuda a entender melhor esse negócio. Me ajuda a discernir isso. A ideia é, quando você vê que você está tendo sentimentos que você não deveria ter e não está tendo sentimentos que você deveria ter, você precisa se arrepender disso diante de Deus. Entender que isso é errado diante de Deus. E pedir graça ao Senhor para que Ele trabalhe isso no seu coração. Então, são 3 orientações iniciais aí. Como trabalhar nossas emoções para que nós possamos trilhar o caminho das emoções santas. Processe todas as suas emoções diante de Deus. Estude a palavra, se atentando para não só o que Deus quer de você, mas como Deus quer que você se sinta nas diversas situações. E arrependa-se de sentimentos inapropriados e peça ajuda de Deus. E eu quero fechar aí a nossa aula trazendo algumas conclusões, alguns fechamentos aí, algumas reflexões finais e algumas lembranças. Gente, nossas emoções refletem nossas crenças e motivações internas. Lembrem-se disso. As nossas emoções são janelas que mostram um pouquinho de como está o nosso coração. Então, se atente para suas emoções, porque são oportunidades que Deus nos dá de nos conhecermos para tratar as nossas vidas. Nossas emoções serão santas ou pecaminosas, dependendo da condição do nosso coração. O que determina se as nossas emoções vão ser santas ou pecaminosas, boas ou ruins? Como está o nosso coração diante de Deus? O que a gente está entesourando lá dentro? Quais são os pensamentos que nós temos cultivado? E assim por diante. Quando expressamos uma emoção piedosa, nós refletimos bem a Deus. Então, existe sim emoções santas e emoções pecaminosas, e uma emoção santa é uma emoção que reflete as emoções de Deus, e quando também nossas emoções são distorcidas, nós estamos refletindo mal a Deus. Quando nossas emoções são pecaminosas, quando nós não sentimos refletindo as emoções do Senhor, as emoções do nosso Deus. Na maioria das vezes, isso daqui é uma coisa importante para dizer, gente, na maioria das vezes o nosso coração tem uma mistura de emoções santas e pecaminosas. Na maioria das vezes os nossos sentimentos não são só santos ou só pecaminosos. Às vezes são um pouquinho mais santos ou um pouco mais pecaminosos, mas na maioria das vezes é uma mistureba que só, porque nós somos seres complexos. E é por isso que, por que a oração nos ajuda muito? Porque quando a gente ora e processa as nossas emoções diante de Deus, Deus vai nos revelando. Eu gosto muito do Salmo 139, quando ele termina o Salmo, e essa é uma oração, onde ele termina dizendo, Senhor, tu me sondas, o Senhor me sonda e me conhece, e vê se há em mim, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha o que ele está falando, Senhor, nem eu me conheço direito, nem eu consigo distinguir direito meu coração, nem eu consigo me sondar direito, mas o Senhor é o Deus que conhece cada detalhe do nosso coração. Jeremias 17, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Próximo versículo. Eu, o Senhor, esquadrinho os corações. Deus conhece. E é por isso que a gente precisa processar as nossas emoções diante de Deus, porque à medida que nós vamos a Ele em oração, Ele vai sondando o nosso coração e vai nos mostrando quais são as coisas que precisam ser trabalhadas e renovadas e transformadas diante dele. Deus nos chama, gente, para ir até Ele, seja qual for as nossas emoções. É legal isso daqui, porque se eu estou feliz, eu tenho que ir até Deus, processar diante de Deus. Se eu estou triste, eu tenho que ir diante de Deus. Se eu estou com raiva, eu tenho que ir diante de Deus. Se eu estou sem paciência, se eu estou indignado, independente daquilo que eu estiver sentindo, Deus nos chama para ir até Ele, trabalhar essas emoções na presença dEle. E por fim, eu quero fechar falando isso, tornar-se mais parecido com Cristo inclui emoções piedosas semelhantes às de Cristo. Ser uma pessoa madura na fé, ou ser uma pessoa mais parecida com Cristo, inclui nós cultivarmos emoções piedosas diante do Senhor. Quando a gente cresce na graça e uma pessoa madura na fé,
é uma pessoa que, dentre as muitas coisas, ela vai expressar emoções semelhantes à de Cristo. Ela vai ficar indignada com aquilo que Jesus fica indignado. Ela vai amar aquilo que Jesus ama. Ela vai odiar aquilo que Jesus odeia. Ela vai ter paciência em situações que Jesus tem paciência. E assim por diante. Ela vai amar as pessoas do jeito que Jesus ama, na medida que Jesus ama, e assim por diante. Então, tornar-se mais parecido com Cristo inclui cultivar emoções piedosas semelhantes às de Cristo. Então, aqui nós fechamos a nossa reflexão de hoje e agora a gente vai para o nosso momento aí de perguntas e respostas.